para ser mais exato, foram entregues os prêmios da Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas na 19ª edição do Prêmio Inventores da Unicamp. Em 2026, a premiação celebra a Faculdade de Engenharia de Alimentos e o Instituto de Biologia, que foram premiados nas categorias Unidade Destaque na Proteção de Propriedade Intelectual para a Faculdade de Engenharia de Alimentos e Unidade Destaque na Transferência de Tecnologia para o Instituto de Biologia. Vencedores que foram anunciados nesse evento que aconteceu no Salão Nobre da Faculdade de Engenharia de Alimentos e que teve o uso da inteligência artificial nos processos de inovação como tema central. Para a gente falar mais sobre esse assunto, conosco, na linha aqui no nosso Manhã Bandeirantes, está o professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp. Professor Renato Lopes, muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer estar de volta trazendo as boas notícias da inovação em Campinas. Gostaria que o senhor apresentasse para o nosso ouvinte algumas das inovações, alguns dos projetos, alguns dos trabalhos que foram premiados, para a gente entender para que caminho que está indo esse trabalho tão importante de inventores ligados à Universidade Estadual de Campinas. Professor. É interessante a pergunta, né? Antes eu queria só destacar a diferença entre os dois prêmios, né? Que a patente é o primeiro passo na trajetória da inovação, é a hora que você fala para o mundo, essa invenção é minha, eu tenho direito sobre ela. Então, se você quiser usar, você vai ter que negociar comigo, com a Unicamp, no caso. Mas essa é a primeira etapa. Isso aí continua a hora que uma empresa olha para essa invenção da Unicamp e fala, poxa, isso é interessante, eu quero usar isso nos meus processos, eu quero produzir esse produto, eu quero levar isso para a sociedade. E é aí que ocorre a transferência de tecnologia. Então, a Faculdade de Engenharia de Alimentos se destacou muito nessa etapa da proteção, foram 27 patentes depositadas no ano passado, e o Instituto de Biologia se destacou na categoria de transferência com 6 tecnologias que empresas olharam e falaram, eu quero produzir isso, eu quero usar essas tecnologias, né? Então, uma tecnologia muito bacana da Faculdade de Engenharia de Alimentos é uma tecnologia para a produção de farinha vegetal com gosto natural de carne. Ela é baseada a partir de fungos da Amazônia, é uma parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas e o Good Food Institute, que é uma rede global de financiamento a pesquisas com um impacto socioambiental grande. É uma rede muito importante para tentar novos processos de produção e de acesso a alimentos. E eles fermentam casca de batata, aveia, resíduos de açaí, para gerar esses aromas naturais de carne e para aumentar o teor de proteína da farinha. Uma tecnologia muito interessante, com um potencial disruptivo bastante grande. No caso do Instituto de Biologia, a gente tem uma tecnologia que tem um impacto, tem um potencial de impacto muito grande, que é uma plataforma para tratamento de câncer de bexiga, em um determinado estágio aí, para pacientes que não responderam aos tratamentos mais tradicionais. Então, você entra com esse tratamento, já está em fase de testes no SUS, em algumas cidades, né? É bem tecnológico, usa nanoestruturas, enzimas, e ele está sendo testado agora para câncer de bexiga. Mas o potencial é muito grande, porque a estrutura que eles criaram pode ser usada no futuro, talvez com potencial para outros cânceres, como pulmão, próstata, mama, rim, colo retal, uma série de cânceres que afetam a população também tem potencial de ser tratados por essa tecnologia. Então, é um desenvolvimento muito grande, mas que pode ter um impacto muito grande na população. Nath Luquezzi, professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, nosso convidado nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia. A premiação ela também destacou algumas empresas, spin-offs, né, acadêmicas ali. Como é que é levar a pesquisa para além da universidade? Como é que é transformar todo esse conhecimento em novos negócios? Esse é um processo, é muito interessante isso, porque ontem um dos convidados, um dos palestrantes destacou a Unicamp, e eu vou tocar o próprio bumbo aqui, mas ele falou que várias universidades de ponta
nunca licenciaram nenhuma tecnologia. E a Unicamp, em um único ano, licenciou 38 tecnologias. Isso é fruto de uma tradição muito grande da Unicamp, não é fruto do meu trabalho de forma alguma. Eu faço parte de uma longa tradição aqui de diretores da agência de inovação, sempre com muito apoio da reitoria, com profissionais muito dedicados, mas é um processo, de fato, muito difícil, como esse palestrante ontem destacou, né? E você tem duas formas de fazer isso. Você tem as empresas parceiras que olham para uma tecnologia nossa e querem adotar essa tecnologia. Então, você tem a Shell está testando uma tecnologia nossa num navio deles, por exemplo. Então, essa é uma forma de você estabelecer o contato. Muitas vezes os próprios pesquisadores já têm esses contatos dentro da empresa, muitas vezes são contatos que nós, da Inova, buscamos e apoiamos o pesquisador em levar essa transferência. Mas uma forma muito interessante, e talvez sejam essas empresas que você esteja mencionando, Nath, são as empresas spin-offs, que são empresas que são criadas para levar uma tecnologia. Então, o cara não tem nada, o empresário não tem nada ainda, ele olha a tecnologia e fala, eu vou levar essa tecnologia a mercado. Então, esse tratamento de câncer, por exemplo, ele está sendo levado ao mercado por uma empresa desse tipo, chama Ether, e é justamente os empresários olharam e falaram, poxa, isso tem um potencial muito grande, eu quero fazer isso. E aí eles começam, então, licenciam a tecnologia da Unicamp e passam a fazer maiores desenvolvimentos. Às vezes é uma tecnologia da Unicamp que ainda não está madura para mercado, ainda precisa de uma série de etapas. Em medicamento, por exemplo, você precisa de muito teste. A Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem muitas etapas para garantir a segurança e a efetividade do tratamento, etapas absolutamente necessárias, mas são etapas custosas e demoradas. Então, você tem essa empresa por trás. Ontem a gente teve a apresentação de uma empresa chamada Casco, que também foi criada para levar a mercado uma tecnologia de monitoramento com um veículo passa com algumas câmeras monitorando a rede de distribuição de energia elétrica para verificar de uma maneira rápida, ágil e confiável se existem defeitos em potencial para que as concessionárias possam atuar rápido e antes que o problema se torne muito grave e que leve a um apagão, alguma coisa assim, né? Então, esse é um processo muito interessante, porque ele exige a destreza científica de você entender o desafio e ter a competência técnica para resolver, e também o lado empresarial, de você ir atrás de clientes, conversar com investidores e ter um apoio de um advogado para um RH. Então, você tem toda uma estrutura e a Inova Unicamp tem uma incubadora que também pode apoiar. Nem todas as empresas passam pela incubadora, claro, mas a gente tem uma incubadora de empresas de base tecnológica aqui que dá esse apoio, que ensina os empresários a criar uma empresa de base tecnológica. Professor, para a gente entender, por exemplo, o senhor destacou um dos prêmios, a farinha vegetal com gosto natural de carne. Então, o aroma aquele aroma, como se a pessoa que não consome a carne bovina, a carne vermelha, ela tem essa sensação de estar comendo a carne dessa mesma forma, através de fermentação natural. Eu vi que aqui no próprio site da Inova, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto, tem a explicação técnica de como que funcionou passo a passo. Agora, uma curiosidade minha é a seguinte: existe esse desenvolvimento do projeto. A Unicamp tem as portas abertas para que o pesquisador consiga avançar e chega no produto final, a farinha vegetal com sabor de carne. Uma empresa privada se interessa, entra em negociação para colocar isso no mercado, para colocar esse produto no mercado. A partir daí, essa empresa, ela tem alguma contrapartida para a Unicamp? Ou isso acaba se tornando parte da propriedade intelectual da própria empresa? Resumindo, a Unicamp ela desenvolve o projeto, a empresa privada se interessa. E a partir daí, o que é que fica para a Unicamp? A propriedade intelectual continua sendo da Unicamp, continua sendo dos inventores, e essas empresas pagam royalties para a Unicamp, que são negociados pela Inova, né, pela agência da qual eu sou diretor, e eles ficam pagando mensalmente. A Unicamp arrecadou ano passado, se não me engano, R$1.400.000 a título de royalties, que são todas as tecnologias que estão gerando arrecadação para essas empresas. Uma parte é devolvida para a Unicamp a título de royalties. Esses royalties são divididos entre os inventores, a Inova fica com pouco, a
as unidades ficam com um pouco, mas as empresas compartilham e a propriedade intelectual continua nossa. Existem alguns casos de propriedade intelectual que são desenvolvidas em cima de uma propriedade intelectual nossa. Então, eles licenciam, fazem um novo desenvolvimento, e esse novo desenvolvimento, aí, se a empresa fez sozinha, esse novo desenvolvimento é da empresa. Nós tivemos ontem um caso premiado que era exatamente isso. Licenciaram uma tecnologia nossa, desenvolveram a mais, e esse a mais é exclusivo da empresa. Mas o licenciamento da base nossa continua lá, sendo uma tecnologia licenciada da Unicamp. Há um cuidado, por exemplo, para que um projeto desse, inovador, da farinha vegetal com gosto de carne, estou pegando esse exemplo por ter sido premiado e por ser fácil da gente compreender. Há um cuidado na hora de receber um convite de uma empresa privada para que, por exemplo, esse produto desenvolvido numa universidade pública, desenvolvido por pessoas que certamente estão pensando na sociedade como um todo, não se torne inacessível na hora que ele cai na iniciativa privada. Então, uma vez que uma empresa se interessa pela farinha, o valor desse produto, o preço final é completamente inacessível. A Unicamp toma esse cuidado de procurar parceiros que pelo menos coloquem no mercado de uma forma que a boa parte da população possa ter acesso? Uma pergunta muito interessante. Eu acho que depende muito da forma com que o projeto é financiado, né? Então, muitas vezes você tem projetos que vêm direto da empresa. A empresa tem o desafio nos seus próprios processos. O que é absolutamente necessário é que exista também o interesse acadêmico, o interesse de desenvolvimento, o interesse de formação de recursos humanos dentro desse projeto, né? Então, nesse projeto da farinha, por exemplo, seguramente você teve mestrados e doutorados sendo desenvolvidos, você teve artigos sendo publicados, e também teve a preocupação com a formação com o desenvolvimento do produto e o depósito de uma patente, né? Então, depende muito do caminho que o projeto segue, quer dizer, depende muito de quem se interessa pela tecnologia, né? Eu acho que hoje em dia, mais e mais, você tem tecnologias, essa aqui é uma tecnologia para um público vegano, né? Então, você é um público que tem uma preocupação socioambiental muito grande, né? Então, você tem algumas empresas que licenciam nossas tecnologias, que cuidam da produção, por exemplo, uma empresa de cosméticos, a S Cosméticos do Bem, ela cuida da produção desde o começo até o fim, né? De você compensar adequadamente o pequeno agricultor que produz a sua matéria-prima. Então, as histórias nesse sentido, Heitor, elas são muito variadas e dependem muito da tecnologia, dependem muito de quem é o mercado-alvo dessa tecnologia. Eu acho que é difícil falar de uma resposta global, mas existe sempre... Eu acho que pela própria natureza das pesquisas e a própria natureza dos pesquisadores, existem muitas e muitas pesquisas que têm essa preocupação socioambiental muito forte. No momento, esses inventores, eles têm contato com a negociação com a empresa, eles precisam também lidar com esse lado empreendedor, porque muitas das vezes, né, o artista, o inventor, ele sabe inventar, mas muitas das vezes não tem um plano de negócio, uma projeção de venda, um retorno ali com o mercado. Existe uma certa limitação. Existe essa interação entre o inventor e as empresas que estão interessadas nesse negócio? De novo, é uma questão, é muito caso a caso. A Inova está aqui para dar esse apoio, né? Como você comparou aí com os artistas, por exemplo, né? Nós seríamos como os agentes dos artistas, né? Nós representamos os artistas perante os contratos, né? Então, a Inova tem esse papel de fazer essa negociação e de operacionalizar esse processo, que é um processo difícil depois, depende de arrecadação, depende de uma... Ele não se encerra na assinatura do contrato, existe todo um relacionamento, inclusive para desenvolvimentos futuros do projeto, do produto, né? Então, poxa, empresa, o que você está achando? Vamos fazer um novo projeto para desenvolver mais ainda esse produto, para tentar ir para uma outra área. Então, esse acompanhamento nós fazemos. Se o docente não quiser, se o pesquisador não quiser participar, ele não precisa participar. Existem alguns pesquisadores que querem se envolver mais, e nesse sentido eles estão absolutamente... podem participar do processo, se envolver o quanto eles quiserem. Mas nós, a Agência de Inovação, estamos aqui para dar todo o apoio necessário para essas negociações, inclusive, caso o pesquisador não queira participar, nós estamos prontos a tocar isso do começo ao fim. Professor, e quem estiver nos acompanhando e quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Inova Unicamp,
a premiação completa, os projetos desenvolvidos ou eventualmente também apresentar algo para a Inova Unicamp? Qual é o caminho? Como é que pode conhecer um pouco mais desse trabalho e entrar em contato com vocês? Eu acho que o mais interessante seria nos acompanhar nas nossas redes sociais, na Inova Unicamp, acessar o nosso site www.inova.unicamp.br. Lá no site tem uma seção que chama Biblioteca. E nessa seção de biblioteca tem os 4 relatórios que nós produzimos anualmente. Um dos relatórios é o relatório justamente do Prêmio Inventores, que conta a história de cada uma dessas tecnologias que foram premiadas, é uma série de comemorações que começou ontem, né? Nós ainda vamos ter uma festa bonita aqui para agradecer todos os inventores. Então, ela conta a história de cada uma das tecnologias, das patentes que foram depositadas, das tecnologias que foram licenciadas, das empresas que foram formadas. Lá vai ter todas essas informações com bastante detalhes e as nossas redes sociais que também estão sempre trazendo informações sobre os nossos eventos, sobre notícias e novas tecnologias e todas as ações que a Inova toma. Nós conversamos com o professor Renato Lopes, diretor executivo da Inova Unicamp, falando sobre a premiação entregue ontem para projetos de inovação, a 19ª edição do Prêmio Inventores da Unicamp, trabalho da Agência de Inovação da Universidade Estadual de Campinas. Professor, muito obrigado pela sua atenção mais uma vez com o nosso ouvinte. Um bom trabalho ao senhor e toda a sua equipe. Muito obrigado, um bom dia a todos. 10h46, um rápido intervalo. Na volta,